nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, reencarnação e maternidade. Quando nós compreendemos o motivo da reencarnação e como a reencarnação acontece, nós passamos a valorizar mais a maternidade, então, entender o porquê da criminalização do aborto. Nas nossas vidas, houve um momento muito especial. Foi aquele instante em que o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, se uniu ao corpo que ia começar a ser formado pela união dos gametas dos nossos pais. A partir daquele instante, os ponteiros do nosso relógio começaram a girar. Nós reencarnamos, estamos de volta ao mundo físico. Todos nós, né? Essa foi uma oportunidade sagrada concedida por Deus a nós, espíritos reencarnantes, como também aos nossos pais, especialmente a nossa mãe, de cumprir essa missão, que muitas vezes é uma missão de sacrifício, de renúncia, de amor, porque muitas vezes ela carrega dentro do ventre um ser com pesados débitos de existências passadas. A gravidez é uma incógnita. A gente não sabe o ser que nós estamos gerando, aquele espírito, né? A gente imagina assim, toda gestante, né? Que o filho vai ser muito bonzinho, muito bonito, que ele vai ser muito obediente. Não, eu vou ensinar para o meu filho, ele vai aprender tudo direitinho, vai ser um bom aluno, não é? A gente tem essa visão do futuro filho, mas nem sempre é isso que acontece, né? Aí a gente vai começando a conhecê-lo com o crescimento. Na gestação, filho e mãe, né? Gestante e espírito reencarnante, eles se mantêm em constante conexão, né? Há uma ligação íntima entre os dois, então uma troca de sensações, de sentimentos, tanto do espírito reencarnante para a mãe, como da mãe para o espírito reencarnante, né? Então o tempo todo está tendo essa conexão, por isso que as gestantes são tão sensíveis. Por que nós reencarnamos? Nós vamos ver lá no livro dos Espíritos, no capítulo 4 do livro 2º, a pluralidade das existências, né? Questão de 166 a 170. Nós precisamos de várias reencarnações para passar pelas expiações e pelas provas e também para cumprir a nossa parte na obra de Deus. Né, contribuindo assim para a nossa evolução, nosso progresso e para o progresso da humanidade. O número de reencarnações é ilimitado. A cada reencarnação a gente aprende um pouquinho mais e vai se libertando dos nossos vícios, das nossas imperfeições morais e conquistando virtudes. A gente sabe que é assim, viemos de um mundo primitivo, né? É só avaliar assim, como que nós éramos há 20 anos atrás, por exemplo, e como nós estamos hoje. A gente está evoluindo, né, principalmente com o auxílio da doutrina espírita. E quando nós chegarmos a nos libertar de todos os vícios, imperfeições morais e assim, nos depurarmos completamente, virarmos espíritos puros, nós não vamos precisar mais reencarnar, retornar ao mundo, né? Bom, eu coloquei aqui uma música da evangelização infantil. As músicas da evangelização, elas são muito educativas, né? Elas falam de várias noções do espiritismo, do evangelho de Jesus. Essa música é Sempre Viver. Talvez alguns de vocês conheçam, se tenham sido evangelizados ou evangelizadores. Nascer e renascer é uma lei de perfeição. Nascer e renascer aprimora o coração. Eu quero evoluir, conhecer meu bom Jesus. Eu sei que vou viver de lá para cá, de cá para lá. Eu sei que vou viver aprendendo sem parar. Então ela fala dos objetivos da reencarnação. É uma lei de perfeição, nós reencarnamos para alcançar a perfeição, chegarmos
até Deus, como que nós atingimos a perfeição? Como que nós conquistamos isso? Aprimorando o nosso coração, os nossos sentimentos, através do conhecimento do Evangelho de Jesus, que traz ali tudo que nós precisamos saber para o nosso conhecimento, para a nossa prática, né? O que Jesus nos ensinou. E aprendendo sem parar. Nós vamos desencarnar e não vamos ter aprendido o Espiritismo ainda na sua integralidade. Tá? São muitas obras só da codificação, a gente não conhece todas as obras da codificação, conhece uma parte das obras, as obras de Francisco Cândido Xavier, por exemplo, mais de 500 obras, né? Então tem muito para se conhecer do Espiritismo. E onde que nós encontramos provas da reencarnação? Nós vamos ver vários argumentos que comprovam a reencarnação, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ali tem duas passagens de Jesus. A primeira é quando ele se transfigura no monte. Ele havia chamado o João, seu irmão Tiago e Pedro, para presenciar a transfiguração. Aí vieram Elias, que foi um profeta, e também Moisés. Jesus conversava com eles. E os discípulos perguntam a Jesus por que é que os escribas disseram que antes é necessário que retorne Elias. E Jesus responde a eles, sim. Era necessário que viesse, que Elias retornasse para restabelecer todas as coisas, ou seja, retornasse antes de Jesus, né? Antes da vinda de Jesus. Então, era necessário que ele retornasse, Elias, para restabelecer todas as coisas. Porém, os escribas não o reconheceram. Ele já voltou, já retornou, e os escribas não o reconheceram. E eles chegaram à conclusão, então, né, que João Batista era a reencarnação de Elias. E quem conhece bem a história bíblica vai perceber que Elias, ou melhor, João Batista, ele tinha o mesmo temperamento de Elias, aquele temperamento forte, né, de dizer a coisa na cara. Ele usava aquela peça de pele de animais, né, a mesma alimentação, vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos, que na realidade não era gafanhoto, um inseto, era uma planta, uma fruta, eu acho, se não me engano era alfarroba, e de mel. Então, assim, era a mesma pessoa, né? Era a reencarnação do outro mesmo, né? E depois, quando o Nicodemos veio procurar Jesus à noite e conversando com Jesus, fazendo perguntas, ele diz a ele, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele não compreende, Jesus dá toda uma explicação para ele, está tudo registrado ali no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 4, né? Ele falava da reencarnação. Depois, mais na frente, no capítulo 5º, nós vamos encontrar o item 6 a 10, causas anteriores das aflições, que fala das fatalidades da vida, os reveses da fortuna, as doenças de nascença, né? As deformidades, as tragédias, as calamidades, que acontecem com pessoas, com criaturas que nada fizeram por onde merecer aquele suplício, né? Aquela aflição, aquele sofrimento. Será que Deus é injusto? E que Deus permite que essas pessoas sofram? Crianças que nascem com doenças incuráveis, com deformidades, pessoas boníssimas, caridosas, que de repente sofrem um grande abalo, uma doença grave, né, uma tragédia. Como explicar? Né? O Espiritismo explica, as religiões não. Né? Então, não tem outra explicação a não ser a reencarnação. Nós temos no Livro dos Espíritos, o capítulo 5º, Considerações sobre a Pluralidade das Existências, com uma única questão muito extensa,
que tem toda uma explicação, né, bem convincente sobre as reencarnações. A Revista Espírita, de novembro de 1858, que traz uma matéria de Kardec, onde ele traz provas também incontestáveis, argumentos. A obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, que tem as evocações que Kardec fazia, e os espíritos eles contam a reencarnação anterior e a sequente, explicando os motivos dos sofrimentos deles. Então tem diversas obras, a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que Leon Denis também traz as explicações que não tem como a gente não acreditar na reencarnação, e ele traz também provas experimentais da reencarnação, onde ele buscou essas provas. Por exemplo, uma criança que ela começa a fazer relatos de fatos acontecidos e cita nomes, cita lugares. Ele foi até aquele local, foi no cartório, ele comprovou que aquilo realmente aconteceu, que a criança falou era exatamente aquilo. Então, várias provas ele fez essa busca, essa pesquisa, tá? Então, a reencarnação é a única resposta que explica tantas supostas injustiças acontecidas com pessoas que nada fizeram por merecer e que as religiões e as ciências humanas não são capazes de explicar, né? A reencarnação, o Espiritismo explica. Então, nós vamos ver alguns tópicos. Eu trouxe 2 casos de reencarnação, que estão no livro Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, e também de Volpini. Se der tempo a gente comenta também, tá? E são trazidas por André Luiz nessa obra, onde ele conta com detalhes como aconteceu a reencarnação de Segismundo. Então, acompanhando esse relato de André Luiz, nós vamos saber como nós reencarnamos, exatamente como aconteceu a nossa reencarnação, que foi como a de Segismundo, tá? Que é da maioria de nós aqui na Terra. Então, nós vamos ver também algumas questões do Livro dos Espíritos. Essa é 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Vocês acham que é no momento da concepção ou no momento do nascimento? No momento da concepção, que os espíritos explicam, tá? Que a união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento, tá? Os laços vão se apertando desde o momento da concepção. Esses laços vão se encurtando, né, cada vez mais, até o instante que a criança vem ao mundo, né, a mãe dá à luz. Ela entra então, como diz aqui, eu não coloquei para vocês, desculpem, o grito que então escapa de seus lábios da criança anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Bonito, né? Nós todos somos servos de Deus. É lógico que dependendo das nossas escolhas, né, gente? Então, no momento da concepção, o espírito começa a ter uma espécie assim de perturbação, tá? Que vai crescendo até o momento do nascimento. Ao renascer, o espírito perde então a consciência da existência passada, mas ele não perde as suas aptidões, as suas qualidades, as suas tendências, que ficam em estado de latência. E à medida que ele vai desenvolvendo o corpo, né, os seus órgãos são seus membros, o seu cérebro vai se desenvolvendo, ele vai tendo condições de manifestar essas aptidões. É o que explica, por exemplo, as crianças prodígio, que é uma prova de reencarnação, de onde que veio aqueles talentos, aqueles dons. Crianças muito pequenininhas, já tocando piano, violino, violão. Como que é possível isso, né? São conhecimentos que ela vem adquirindo de encarnações passadas. Ela vai se aprimorando. Aí quando vem numa encarnação, vem com... assim, estão nascendo crianças prodígios na música,
nas artes, nas ciências, na oratória, na medicina, em várias partes do mundo. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de olhar na internet isso, gente. É só pesquisar que vocês vão ver muitas crianças que elas estão vindo aqui ao mundo, algumas já estão adultas, tá? Com essa missão de transformar o nosso planeta, né? Principalmente nas artes, tá? Mas vem em todas as áreas, em todos os campos. Então nós vamos ver a reencarnação do Segismundo. Livro Missionários da Luz, né, do Francisco Cândido Xavier, André Luiz. Ela é um modelo de reencarnação programada, descrita por André Luiz nessa obra, né, com detalhes, como eu disse para vocês. Vamos saber como aconteceu a nossa reencarnação. Só contando rapidamente quem foi o Segismundo. Ele era apaixonado pela Raquel, quem leu o livro vai se lembrar. Mas ela era casada com Adelino, ele então só vê essa maneira de conseguir ficar com a Raquel matando o Adelino. Aí ele assassina o Adelino, mas o seu plano foi frustrado porque a Raquel se prostitui. Então ele não suporta e se suicida. Vai para as zonas trevosas, né? Passa anos de sofrimento, em desequilíbrio, e se arrepende. Ele é recolhido em nosso lar, tá? E recebe a oportunidade do trabalho para ele poder se redimir. Então ele começa a auxiliar aqueles espíritos sofredores, né? E com isso ele conquista muitos amigos, muita simpatia, e ele vai ter a oportunidade então da reencarnação para se redimir com ele mesmo, com Deus, com o Adelino e com a Raquel, né? Aí o Adelino e a Raquel voltam a reencarnar, se casam, tem o primeiro filho, que foi o Joãozinho, e depois vem o Adelino, tá? A gente vai passando aqui, ó, as fases desse processo. Primeiro há o planejamento da reencarnação. Em nosso lar há um instituto no Ministério do Esclarecimento, onde são feitos esses projetos reencarnatórios. Como que vai ser o nosso corpo, os detalhes, o tempo de vida nosso, as doenças que nós precisamos ter como expiações, como provas, e também tudo que a gente vai passar, os nossos pais, né? Tudo é feito o planejamento, tá? No ato da concepção também precisa ter uma equipe ali acompanhando alguma parte da gestação, né? E também o espírito protetor, tá? É programado um espírito protetor para acompanhar aquele reencarnante. Ele fica com ele até os 7 anos de idade, que é quando o espírito se vincula definitivamente no corpo, tá bom? Mas ele não se afasta, quer dizer, ele até se afasta, mas fica dando suporte à distância. Depois vem a arquitetura do corpo espiritual. Os arquitetos espirituais, eles fazem desenhos dos corpos dos futuros reencarnantes e os mapas cromossômicos também. Quanto mais o espírito progrediu, mais ele pode intervir no seu projeto, tá? E no corpo que vai ser formado, no desenho daquele corpo. Normalmente eles preferem corpos que sejam mais resistentes para eles conseguirem cumprir com maior eficiência as suas missões, né? Mas eles renunciam, eles não querem a beleza do corpo, nem o magnetismo. Por quê, gente? O que vocês acham? Por que eles recusam a beleza? Porque a beleza física vai atrapalhar. Eles podem se tornar vaidosos, podem começar a se ligar à vista, aos prazeres da carne, tá? Isso desperta inveja, despeito, isso ia poder desviá-los dos seus objetivos, né? Então eles têm esse cuidado, tá? Que mais? Bom, aí vem essa fase aqui, ó, que é a aproximação dos pais, que pode acontecer semanas antes. É quando os laços fluídicos entre pais e filho, futuro filho, eles começam a ser
estabelecidos, tá? Os filhos vai se ambientando, o futuro reencarnante, aliás, né? Vai se ambientando com os pais também sentindo de alguma forma a presença dele. No caso do Segismundo, essa fase foi muito difícil, porque o Adelino estava rejeitando o Segismundo. Ele começou a se tornar arredio, ele já não conversava com a Raquel, ele estava deprimido, ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Quando ele dormia, ele tinha pesadelos com o Segismundo, sonhava que um algoz, né, o estava perseguindo, queria matá-lo, porque é reminiscência da encarnação passada, né? Então foi feito todo um trabalho da equipe espiritual para fazer essa aproximação do Segismundo durante o sono, porque o Adelino estava matando os seus espermatozoides, né? Então, durante o sono, o Segismundo foi levado até Raquel e Adelino, eles conversaram com eles, pediram permissão para reencarnação e tal, houve aquele perdão, né? Aí deu tudo certo. Depois vem a fase da redução espiritual. Uma semana antes da concepção, os espíritos construtores, eles ajudaram o Segismundo a fazer a sua miniaturização, a reduzir o seu corpo. Foi um processo um pouco doloroso para o Segismundo, tá? Ele foi perdendo matéria do seu corpo espiritual, né? Foi se condensando e com isso, assim, vai perdendo um pouco da consciência, né? E eles disseram para o Segismundo se concentrar na forma pré-infantil, né? A forma de um bebê. Isso aconteceu com todos nós, tá, gente? E completada essa etapa, quando ele se reduziu, né? Eles ajudaram magnetizando ali o corpo espiritual do Segismundo, então ajudaram com magnetismo. Aí, quando tudo se completou, ele perdeu a consciência, já estava pronto para reencarnar. Depois vem, então, a concepção. O perispírito é o laço de união entre o espírito e o corpo material, né? E também o molde do futuro corpo que vai ser formado. Então, todos os caracteres estão ali no perispírito do reencarnante. Foi tudo planejado. Antes da concepção, o perispírito do reencarnante se liga ao espermatozoide mais propício, mais de acordo com o seu projeto reencarnatório. Ele também exerce o magnetismo sobre o óvulo, para que o óvulo atraia aquele espermatozoide, para ele fecundá-lo, né? Então, assim, o espermatozoide, isso, fiz essa palestra hoje à tarde lá na FEAB, e alguém me falou que a ciência já chegou nesse ponto, tá? E antes a ciência achava que o espermatozoide chegava ao óvulo para fecundar, era o mais rápido, mais ágil, e não é. Esse espermatozoide é o que foi programado para o projeto reencarnatório daquele espírito, escolhido por aquele espírito, tá? E a ciência já chegou a essa conclusão que tem um magnetismo, existe um magnetismo entre aquele espermatozoide e o óvulo, então não é o mais rápido, tá? No caso do Segismundo, houve uma equipe espiritual ali acompanhando. O Alexandre era o chefe daquela equipe que estava comandando tudo, e foi ele que escolheu o espermatozoide e magnetizou o óvulo, tá? Só para vocês saberem. Há espíritos de grande elevação moral que, quando reencarnam em missão, quase que dispensam o acompanhamento da equipe dos construtores, tá? E há espíritos mais inferiores que eles necessitam de uma assistência muito mais complexa do que foi a do Segismundo, tá bom? A maioria dos espíritos que habitam a Terra, que não são nem muito maus, nem muito bons e nem conscientemente maus, tem uma reencarnação programada como a de Segismundo, que é o nosso caso, tá bom? A gente teve essa assistência, com certeza. Depois a gente vai ver os primeiros dias de gestação, esqueci de escrever, que são os primeiros 21 dias, né? A fase que necessita a mulher, a gestante, ter mais cautela, mais cuidados com o corpo, porque estão sendo formados os sistemas orgânicos naquele corpinho, né?
O maior índice de abortos espontâneos, ocorre nas primeiras 13 semanas de gestação. Ao 20º dia de gestação, já havia só 2 espíritos construtores participando ali da gestação, tá? Então a maioria foi dispensada e também o espírito protetor estava ali presente. Bom, durante a gestação, o feto está então intimamente vinculado à mãe, captando as sensações, captando os sentimentos, né? Então ele tem sensibilidade e isso interfere na sua personalidade. Então daí os cuidados que a mãe tem que ter não só com relação ao corpo, né? Alimentação, medicação, acompanhamento da obstetra, mas também com relação à sua sensibilidade, o tipo de ambiente que ela está frequentando, o tipo de programação, os tipos de conversa, evitar o estresse, por exemplo, porque tudo isso vai estar chegando no feto, tá? Tudo isso vai estar interferindo na formação da personalidade do feto, já do embrião, né? Bom, eu coloquei aqui, olha só, um embrião, ali é embrião, tá? Embrião, depois feto. Embrião de 5 semanas, é do tamanho de uma ervilha, olha gente, como que é pequenininho. E não dá para se diferenciar se é de um peixe, de um cavalo, de uma galinha, tá? De um sapo. Não tem como diferenciar, então são muito parecidos. Porque a gente passa, na gestação, quando o nosso corpo está sendo formado, a gente vai passando por todas essas fases do progresso da humanidade, tá? Da evolução da humanidade. Depois, com 8 semanas, olha como é que é minúsculo. Cabe ali na pontinha do dedo, né? Com 11 semanas de gravidez, já cabe na palma da mão. É bem pequenininho, mas ali já tem um espírito. Depois eu coloquei as fases também, desde o óvulo fertilizado. No óvulo fertilizado, o espírito já está ligado. A evolução, 4 semanas, 10 semanas, 16 semanas, já está bem formadinho, olha. Com 20 semanas seria 5 meses de gestação. O bebezinho. Vamos ver o que vem agora. Então, vamos ver os primeiros dias de gestação, né? Nós já vimos, continuar aqui. Melhor, vamos continuar. Agora, no ventre materno, o feto ele já começa em determinada fase, já perceber a luz, já ouvir vozes, ele percebe a voz da mãe, né? Já identifica a voz da mãe. Ele tem assim reações de alegria, de tristeza, de angústia, tá? De acordo com os estímulos que ele recebe do lado externo. Depois vem o nascimento, deixa eu ver o que vem depois. Tá. O nascimento, a união definitiva entre o espírito e o corpo, só se dá mesmo no momento do nascimento, após o nascimento é que ela é estabelecida completamente, né? Depois nós vamos ver que nos 7 anos de idade que o processo reencarnatório está de fato consolidado. É quando o perispírito ele já se afasta, desculpa gente, quando o espírito protetor se afasta, mas mantém a ligação, mantém o suporte, né? Então, no caso do Segismundo, a reencarnação dele deu certo. Mas a gente tem também a reencarnação do Volpini, que nós vamos ver. Mas antes, vamos ver essa questão do livro dos espíritos. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção. Durante esse período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Interessante essa pergunta, né? Nós já vimos que começa a se ligar no momento da concepção, mas não é definitiva ainda, né? Definitiva no momento que a criança nasce. Então, esse espírito, ele pode desistir de reencarnar durante a gestação? O que vocês acham? Eu não quero reencarnar mais, que eu acho que eu não vou vencer minhas provas, vai ser muito difícil, eu não vou conseguir, eu vou
eu vou me desligar do corpo. Pode acontecer isso, gente? O que vocês acham? O que você acha, Renato? Pode. Muito bem. Você já sabe a resposta, né? Não é o que você acha, é o que o livro dos Espíritos traz de resposta, né? É verdade. Então, a união é definitiva no sentido de que o outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que o prendem ao corpo ainda são muito fracos, facilmente se desatam e podem ser desfeitos pela vontade do espírito se este recua da prova que escolheu. Neste caso, a criança não vinga. Então, ele pode, sim, desistir de reencarnar. É um caso de aborto espontâneo. Pode existir. Acontece. Tá? Agora, um outro espírito habitar aquele corpo, se ligar? Não, porque tem que ter todo um projeto reencarnatório, tem que ter os pais certos para aquele espírito. Não é assim, esse corpo aqui está sobrando, o outro desistiu, eu vou ficar com ele. Não, tem que ter uma permissão. Né? Não é assim que acontece. Né? Ele vai ter uma programação só para ele. Né? Um outro corpo, com certeza não vai ser aquele. Depois nós vamos ver a reencarnação de Volpini. A Cesarina, que seria a futura mãe do Volpini, ela já havia abortado por 2 vezes sucessivas, tá? Por leviandades. Tinha uma vida muito leviana. E na gestação do Volpini, a espiritualidade deu todo o suporte necessário para ela, né? Todo o socorro que ela precisava, mas só que ela não dava ouvidos, ela continuava seguindo por caminhos errados. E ela, com isso, ela atraiu para si 3 entidades da pior espécie, que a afastaram do que seria o pai do filho dela, né? O seu companheiro. E essas entidades, elas achavam, tá? Melhor dizendo, que o nascimento do filho ia afastar, ia aproximar o companheiro dela, né? Com isso ela ia se afastar dos prazeres da carne de que eles usufruíam por meio dela, né? Que sexo desregrado, mas o que? As noitadas, excesso de bebidas, também ela bebia muito na gestação, tá? O Volpini já estava no 7º mês de gestação, a próxima noite seria decisiva para ele, e os espíritos tentaram de tudo, né, para fazer com que ela não fosse para a noitada, mas não adianta, ela não adiantou, né? Ela, mesmo assim, insistiu nas leviandades, e o feto já apresentava, assim, no seu corpinho, manchas violáceas, dilacerações, tá? André Luiz também viu, ele foi vendo, ele contando pra gente, né, na obra, ele viu pequenos monstrinhos nadando no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical, chegando à placenta. Com isso, a alimentação do Volpini estava sendo prejudicada, tá? Então, estava na iminência do aborto, né? E o que eles fizeram? Desligaram o Volpini do corpo, né? Porque ela ia abortar de qualquer jeito, e ela, em gravíssimas condições, deu à luz a uma criança natimorta. Então, enquanto a reencarnação do Segismundo deu certo, a do Volpini foi frustrada, tá? Então, são os 2 casos de reencarnação que eu trouxe para vocês. Bom, nem toda reencarnação é igual. Existem milhares de reencarnações acontecendo no nosso planeta, que são automáticas. Basta o magnetismo dos pais, associado ao forte desejo do espírito reencarnante, do espírito que quer reencarnar, né? Lógico que aí a lei de causa e efeito vai estar atuando sem uma necessidade assim, de um acompanhamento tão detalhado como foi o do Segismundo, como foi o nosso também, né? Então vai acontecendo pela lei de causa e efeito, pelo magnetismo, enfim, né? Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, tá, gente? Entre a Terra e o Céu, do André Luiz também, tá?
As reencarnações, elas podem acontecer por pedido do espírito, podem acontecer reencarnações compulsórias ou então por missão. São os 3 tipos de reencarnação que acontecem. A compulsória é o caso de espíritos renitentes no mal, tá? São espíritos rebeldes, vindos das zonas inferiores, eles não têm consciência de que vão reencarnar, alguém pede por eles, alguém intercede, né? Pode ser uma mãe, uma ex-esposa, algo assim. Chegou um momento propício para que haja a reencarnação daquele espírito. E um espírito superior vai acompanhar, né, vai fazer, aliás, o projeto reencarnatório daquele espírito, também acompanhar a concepção, a gestação, né, como aconteceu no caso do Segismundo, né, há um acompanhamento desse espírito. Tem uma última questão que eu trouxe aqui, gente, é sobre aborto. A questão 358 de O Livro dos Espíritos. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação? Por exemplo, você já sabe, né? Esse de 5 semanas, ele nem tem corpinho formado, olha. Né? De repente nem tem, não sei se tem sistema nervoso, se sente dor. Será que é aborto? Tamanho de uma ervilha, né? A resposta. Peraí. 358, tá. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava formando. Por que é crime? Segundo a lei de Deus, né? Porque houve todo um processo, houve todo um planejamento. Existe um espírito ali conectado desde a concepção, gente. A célula ovo, né? Então é crime. Está impedindo aquela criança de vir ao mundo, passar pelas suas provas, pelas suas expiações. Então tem responsabilidade nisso. Por exemplo, algo que toda vez que eu fiz essa palestra, me perguntaram, no caso do estupro, a mãe que aborta é crime? Porque pela lei dos homens não é crime. Existe essa concessão. Mas e pela lei de Deus? Pela resposta do Livro dos Espíritos, sim. Há crime. Aquela mãe certamente escolheu aquela prova, a gente não sabe a encarnação, as encarnações passadas. Tá. Devo ter esbarrado aqui. Não estava chegando o sonho, não? Deu para entender, não deu? Uhum. Então, o único caso em que não é crime o aborto, que está lá no Livro dos Espíritos, é quando aquela criança que está seguinte, porque eu dei uma olhadinha, né, dei uma pesquisada, a pílula do dia seguinte, é interessante trazer isso para vocês. A pílula do dia seguinte, ela pode ser ela pode tanto impedir a gestação, como ela pode ser abortiva também,
tá? Porque ela age de maneiras diferentes, ela pode modificar ali o muco uterino, ela pode não deixar que o óvulo fecundado se implante no útero. Então depende do dia, do momento que a mulher tomou a pílula do dia seguinte. Porque pode ser que ela não tenha ovulado ainda, e o espermatozoide ele fica 5 dias na trompa uterina. Tá? Depois de 5 dias ele morre. Tá bom? Ele fica ali aguardando a ovulação, se ela não aconteceu ainda. Tá? Então, se a mulher toma a pílula do dia seguinte, nessa fase, não é abortiva. Mas se a ovulação já aconteceu e ela toma a pílula do dia seguinte, aí ela está cometendo aborto. Agora, é difícil saber se já aconteceu a união, né, dos gametas ou não. Complicado, né, gente? Ela pode ser abortiva, sim. Então, assim, que esse estudo que nós fizemos agora, eles façam que a gente dê mais valor à nossa reencarnação, né? Seja mais grato a Deus pelo nosso corpo, pelas nossas vidas, tá? Como a gente sempre deveria ser, né? Sempre agradecer a Deus pela nossa reencarnação e também cuidar melhor do nosso corpo, valorizar o nosso corpo.